Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe hoje neste dia 27 de abril, de 2023. Cada dia é uma esperança nova, que o Senhor nos renova, um presente que é o hoje. E ontem fui dormir assim um pouco pensando nas coisas que eu vi, que a gente, às vezes vai vendo uma coisa, uma falando, que ela conhece Israel e estuda Israel, que é um povo abençoado, um povo próspero, não é? E que isso, que aquilo, que é 2% da população, é a população mais rica, mais abençoada e coisa e tal. E do outro, vi falando já mal, que Deus é um Deus mau, é um Deus que é isso, se a gente for ler lá, o Deus que é da palavra, a gente tem que ter cuidado com os extremos. E eu meditando, falando com o pai, mas com o pai, é verdade. E às vezes aquele que é tão fiel, pai, eu não estou falando, busca o Senhor e às vezes passa por tanta dificuldade, não consegue chegar lá, bota uma coisa, não dá certo. O que está acontecendo, pai? Como assim? E meditando e falando com o pai, e veio a história de Abraão. E eu vim ler. E o Senhor foi ministrando, eu escrevi. O que eu vou escrever, eu vou relatar para vocês. Nesse memorial que o Senhor me fez, eu lendo aqui as escrituras. Abraão, o Senhor separou um povo. Não vou falar nem começando do Gênesis. A Bíblia é um códex. Para que a gente não se perca, ele deixou a escrita. Mas ele é vivo, ele fala. Como aquele povo ali, se a gente for olhar, estava todo perdido. E da onde que veio as nações? Da onde que veio o povo hebreu? Da onde que veio? Veio lá dos 3 filhos de Noé, que tudo estava corrompido lá. E aí se veio. Nós vivemos, e esse povo separado que o Senhor... Quem é Abraão? Abraão é um povo gentil que estava lá misturado. Estava tudo misturado. Que a Torre de Babel ali houve a separação, a mistura de línguas, que houve aquele Nimrod, que quis. Não é que ele era um homem poderoso que andava com Deus, não. Ele lutava contra Deus, não é? Ele escravizava homens, não é? Nada diferente. Como o descendente dele, que é Cã, que vem de Caim, que foi o primeiro construtor de cidade, que vem Cã também da mesma forma, e veio Nimrod e construiu. Não, vamos juntar aqui, vamos fazer aqui algo aqui que nós vamos chegar ao céu. E aí foi me remetendo, e de onde o Senhor separou, o Senhor estava lá. Nós viemos aqui nessa terra para fazer o que, meus irmãos? A gente não pode se esquecer disso, para fazer a nossa escolha, assim na terra como no céu. A queda não começou só aqui, não. Aqui é a extensão. Não é? A guerra continua, nós ainda estamos nela, está pertinho do nosso pai falar assim, bater o martelo e falar, chega. Quem quis me conhecer, quem eu sou de verdade, que eu sou um pai bom. Ele não é a árvore do bem e do mal, não. Ele é bom. Nós estamos aqui para escolher. Você vai querer o quê? O bem ou o mal? Você vai querer ver o pai como o quê? A escolha é aqui. E só para trazer entendimento, a gente voltar lá atrás. Quem é nosso Deus? Da onde o Senhor tirou Abraão? Desse povo estava tudo misturado. Abraão, aquele povo tinha relações com animais. Não é? O Senhor fazia tudo que era errado. O próprio Abraão, ele casou com a meia-irmã, não é? E ele ainda fez uma coisa errada, que mandou mentir. Não é verdade? Sua esposa e meia-irmã mentir. Para falar lá, tá? Em Gênesis. Primeiro o Senhor tem um encontro com Abraão para separar um povo. O Senhor já começa ali a sua obra. Falar, não, eu vou pegar de volta aqueles que foram lançados. O Senhor começa com Abraão. Não é? Ali ele separa, ele fala com Abraão. Abraão está ali. Abraão era bem de vida. O pai dele, Terafim, que fala, ele fazia ídolos. Não é? Já para o Nimrod, que era ainda vivo ali naquela época. E o seu descendente que ficou depois dele. Não é isso? E ali Abraão vivia com seu pai, com sua família ali. Ele era próspero. Não vai viver que era no tempo das cavernas que não tinha bens ali, não. E o Senhor tem um encontro com ele. Ele começa ali, ele já era diferenciado. É tanto que ele já vem ali, o Senhor já começa desde o ventre. O trabalhar do Senhor é incrível.
E o nome dele não é Abraão, é Avram, que quer dizer o que é Avram? Avram é pai exaltado. Esse era o nome dele. E ali o Senhor começa a fazer o seu mover, separar um povo para ser exemplo para as nações. Porque estava tudo misturado. Abraão estava lá na mistura. Abraão, o Senhor vai e chama ele. E começa ali. O pai, igual a gente vai educar um filho, é aos poucos, não é? E mesmo assim, às vezes nós erramos. E nós estamos aqui, eu estou aprendendo. Cada um, eu creio, que está aprendendo. Pode ser ele o já conhecedor, ser rabi, mestre que ensina outros, ele está aprendendo também. Então, Terá tinha 70 anos quando ele teve Avram, pai exaltado, não é isso? Então, ali começa a caminhada. Ele está em aonde que ele está? Em Ur dos Caldeus. Então, o pai, em Gênesis 12, tem um encontro com ele e tira ele dali e fala com ele, sai dessa terra e da tua parentela e vai por uma terra que eu vou te mostrar. E aí vai começando aquela caminhada. E ele sai, ele obedece, ele ouve. E o pai, né, Terá tem uma decepção e sai. Que um filho dele morre, ele sai dali com Abraão e vai para Harã, não é? E ali em Harã, é tanto que Harã e dá o nome do filho que morreu, eles ficam ali em Harã. E aí depois dali o pai de Abraão morre, que a gente vai lendo, né? Só vou exemplificar a história. E ali ele sai, aí o pai de Abraão morre, eles ficam ali paralisados. É certo que nós somos movimento, a gente tem que, o aprendizado da gente, a gente vai mudando. A cada dia o Senhor nos traz coisa nova, o Senhor nos renova a cada manhã. E ali Abraão sai e há uma fome. E ele faz o quê? Ele pergunta ao Senhor, vou para aí, Senhor? Ele ainda está na caminhada, a gente tem que ler e entender todo esse processo que o povo aqui, nossos irmãos passaram. O judeu é um povo só. Vamos falar do hebreu, que é 12 tribos. E aí, começando ali, essas tribos está começando ali agora, ainda vai ter as 12, começando com Abraão. E aí o Senhor vai falar com ele, ele sai, só que ele não pergunta, ele vai para o Egito, tem uma fome, com certeza, pensei, quem saiu com ele, que Ló, o sobrinho, foi junto com ele, né? Escolheu ir com ele. E aí, pensa essa multidão, eles tinham tudo ali, eles deixou tudo. Eles tinham muitas riquezas e bens, eles deixaram tudo, conforto, e foi para o deserto. E ali veio a fome e eles foram para onde? Para o Egito, combinou lá e ele já manda mentir. Ele estava em aprendizado, vai condenar nosso irmão como nós. E por causa de que ele manda a sua esposa mentir? Por medo, não é? Não é nada diferente que aconteceu, não é? Porque nós estamos aqui. Por medo ele mente. Fala, Saró, fala que você é minha irmã, né? Está em Gênesis 12, 19. Porque eu tô com medo, senão eles vão me matar. Para você vê que até os pagãos, ó, para você ver, eles tinham temor do adultério. Eles matavam o marido, eles cometiam um homicídio, né? Matavam o marido para pegar a mulher. Ah, menos mal, nós não vamos adulterar, não. Nós vamos matar, é um homicídio. Porque matar é pecado? Não, é pecado matar, senão a gente não matava o boi para a gente comer a carne, a galinha para a gente comer a carne. O que é pecado, o que é que foi mudado nos 10 mandamentos? Está assassinar. Você não pode assassinar, tirar a vida de um semelhante. E mesmo assim tem aquela lei, né, do refúgio, que a ilegítima defesa, que pode acontecer, você matar alguém por legítima defesa, foi entrar na sua casa de noite, te roubar, né? Te fazer algum mal, você não sabe se ia te roubar, se te fazer algum mal. De noite você pode. E aí vai, a gente tem que conhecer as leis do Pai, como foi narrado aqui. E ali, por Faraó, para você ver, ele vai, fala para o Faraó que é irmã. E vai o Faraó, vamos ler aqui, o Faraó leva a esposa e fala aqui, eu vou ler. Eles sabiam então que era pecado, né, manter relações com a mulher do próximo, que era o adultério, e que era ferido de morte, como o Senhor foi. E visitou ele. É tanto que o Senhor, acho que é em Gênesis 13, deixa eu ver aqui. Gênesis 13, o versículo 2, deixa eu ver aqui. É isso.
Não, antes do versículo 2, está aqui no 12 e 18, fala assim. Por que você agiu? É o faraó falando com ele, com Avram, né? Ainda que é Avram. Por que você agiu contra mim? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que ela é sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Então, eis aqui, toma sua mulher. Ele devolveu, né, de volta para Abraão. Toma aqui então sua mulher. E está escrito aqui. Tá escrito. Por isso que eu a tomei. Tem gente que fala que acha que ele não possuiu, mas pelo que está escrito, ele teve Sara assim como mulher. Não é? Ele cometeu um ato grave aqui, o nosso pai Abraão. Mas ele estava num processo, como nós estamos no processo aqui ainda. Não é? Nós temos que nos esforçar para ser fiel ao Senhor, para entender o comando que o Pai quer que a gente faça. E então aí ele seguiu. Ele sai do Egito, o que? Rico, que está no 13:2. Só para você ver, eu vou ler. Abraão tornou-se. Ele era rico? Não, ele tinha posses. Ele saiu, ele deixou toda a sua riqueza. E ele ali, depois desse ato, o faraó fica ali com peso. E para pagar, né? Porque ele restituiu, ele estava em dívida, não é? Ele restitui ali. Abraão sai de lá rico e sai junto a Agar, né? Que entra na história. Para você ver que tudo tem consequência e nós temos que viver com a consequência de nossos atos, não é? E nós temos que buscar a redenção a cada dia. E que em Yeshua, e mesmo conhecendo Yeshua, também tem consequência, nós temos que proceder quando a gente aceita ele, não viver mais em pecado. Mas vamos lá. Então tá aqui, Abraão tornou-se rico com muito gado, prata e até escravos. E aí vamos seguindo. E aí dali ele saiu rico foi de uma coisa errada. Não foi legal, ele não pegou essa riqueza aqui, tudo bem, né, que foi restituir, porque aquele homem lá rico, ele era rico. E aí vamos levar para o pensamento que eu comecei lá. E aí vamos ler. E seu sobrinho Ló, então, todos os dois ficam bem, viajando, os animais vai nascendo mais, as riquezas serão os animais, né? Cada um, Ló e ele, vai aumentando sua riqueza, seus pastores, os que cuidam, e há aquela confusão. Então, Ló ali e fala, não tá dando certo a gente andar junto. Ele se separa. Né, em Gênesis 14. Ló se separa então, Abraão ainda fala, escolhe aí. Abraão escolhe as partes verdejantes, né, lá de Sodoma, Sidom. E ele foi para lá e Abraão foi para a parte que era mais seca. Então houve essa separação. Ló foi para um lado e então aí depois começa lá a Guerra dos Reis, que a gente sabe. E aí leva Ló com sua família para ser escravo. Abraão vai lá para socorrer, liberta Ló. Não é verdade? Com os homens, 300 e poucos homens, parece que é relatado. E ele liberta o homem, ele ali em Gênesis 15, ele tem um encontro, né, com Melquisedeque. E ali Melquisedeque o que oferece, né, é o pão e o vinho, o sacerdote. Ele é rei de onde? De Salém, que a gente vê falar poucas vezes, vê agora e vê mais na frente, nos profetas tem falando, e tem em Enoque também fala desse rei de Salém. Não é? Vem ali, aparece uma pessoa distinta. Não é? O sacerdote, é o Corém, Melquisedeque. É o sumo sacerdote. E faz ali, já oferecendo a ele, já começa, ele já tem uma profundidade maior. Ele vai guerrear, ele é vitorioso. Faz aquele, oferece ali, Yeshua, o pão e o vinho. E já é um passo a mais. E ele não quer nada daqueles pertences. Ele falou, eu só quero as coisas que são dos homens que veio para a guerra comigo e os pertences, e meu sobrinho e os pertences de meu sobrinho. Ele não quis nada dali, dos espólios da guerra, do que eles conseguiram resgatar de volta. E segue sua vida, não é? O Altíssimo fala com ele, né, novamente em Gênesis 5. E ele acreditou no Pai, por isso que o Senhor fala com ele através de quê? De uma visão. Através de uma visão, o Senhor vai falar com ele. O Criador falou com ele, no capítulo 12, né? Que no futuro, e no capítulo 12 o Senhor fala que no futuro, o Senhor já dá uma revelação para ele.
E claro que os descendentes dele, ele sempre foi passando, que a história era contada de boca em boca. O Senhor fala a revelação para ele, ó, vocês vão ser escravos em uma terra estrangeira por 400 anos. E apenas depois da 4ª geração, vocês voltará para a terra prometida. Só depois da 4ª geração. E aí ele segue, vida que segue, como diz, né? E aí, vida que segue, ele continuou a vida, não teve o filho que o Senhor prometeu que, né? E aí vai e segue. Não, o Senhor não tinha prometido ainda o filho para ele. Ele, depois desta guerra, né? Que ele vai ter um encontro com o Senhor fala com ele. O pai sabe que a maldade, né, do povo aumentaria, mas o povo também, o remanescente, daquele povo lá, que era estrangeiro, a gente também não pode deixar que aquele povo era todo mal, porque tem pessoas que se separam, como eu falei no vídeo de ontem, como a Cananeia, como Caleb, que era o Quenezeu, né, Quenezi que fala. Então, a gente não pode, o Senhor separa, o Senhor sonda os corações, o Senhor faz divisão de juntas e da alma, o Senhor conhece. O Senhor já sabe de você que vai me ouvir, não é verdade? Então, num pensamento para trazer aqui, então Abraão ouve sua mulher ali, ele vai, né? Tinha a promessa, ele fala que quer ter um filho, ele fala, como é que vai ser? E a Sara tem a grande ideia, como ela lá fez errado, que eu não sei se ela sente peso, ela oferece lá, eu tenho me escravagar, o Senhor tem a promessa, você vai ter filho através dela, vai ser um pai de uma grande nação, que o Senhor já tinha falado com ele que ele seria o pai de uma grande nação, ele acredita e segue ali. Só que o tempo passa e aí ele acha que a promessa é tardia, né? É homem, nós somos assim, falhos. E ali ele oferece, a esposa oferece ali, ele recebe Abraão e vai e tem o filho, não é verdade? E aí esse filho tem o Ismael, que é o filho do incircunciso. Ele não era circuncidado, não é isso? Com a escrava. Só que tudo tem consequência que tem essa guerra, até hoje. Mas o Pai sabe transformar as maldições em bênçãos. Não é verdade? Basta nós sermos fiéis, nós consertarmos. Ele nos perdoou. Por isso estamos aqui nesse teste. E aí no capítulo 17, 9 e 10, fala assim. Adonai apareceu para ele tinha 99 anos. E ali o Senhor faz uma aliança com ele. Essa aliança é diferenciada. Essa aliança é uma aliança, é a circuncisão. É a aliança na carne. Por que ele fez no seu corpo na carne? Porque sempre ele ia ver, quando ele, não é? Era o crepúsculo que ia ser, né, tirado do membro do homem, do provedor. E aí o Senhor faz essa aliança com ele, que ele sempre ia ver ali, ele não ia esquecer mais. Aquele homem foi mudado. Aquele homem, o Senhor não quer só na sua mente, o Senhor, por isso que quando a gente aceita, não tem que ser só na mente, o Senhor quer só o coração, é tipo espiritual, não. É o coração, é alma, corpo e espírito, com toda a sua força, todo o seu poder. E não tinha como Abraão esquecer. E aí faz a aliança, né, da circuncisão. Ele circuncisa, até o seu filho Ismael é circuncidado também. Mas não esqueça que Ismael é filho do circunciso. Ele não era circuncidado quando tinha Ismael. Ismael é filho do quando ele era incircunciso ainda, com a escrava. Não era a esposa. Não era isso que o Senhor tinha. Que a gente for ler, tem gente que fala, não é pecado, não é... Quem quer fazer, que faça. É tanto que o Senhor não fez lá a aliança com Ismael, filho com a escrava. O Senhor falou, Ismael e o Senhor deixa claro a sua esposa, seu filho, seu único filho, que para Deus é filho com a esposa, com Sara ali, ó. Você vê que ele estava nessa idade toda, ele não arrumou mulher antes. Por que ele não casou de novo? Igual as nações era normal ter 2, 3, tantas mulheres tivesse. Por isso que a nação de Ismael até hoje é normal, ter quantas mulheres puder, né, ter. Mas para o Senhor não, era Sara, era a esposa lá, ó. Porque nosso Pai não muda. Ele, a palavra dele é sim, é sim. Se for não, é não. Passou disso, é do maligno.
Então ali, depois de 13 anos, não é? Ismael estava com 13 anos quando foi circuncidado. Então depois dali, 13 anos, Sara engravida. A promessa, aí o Senhor, ele tem um encontro aqui, depois que tem um encontro com os Malak, ele vai oferece ali, né, quando vai falar lá para Ló, ele vai ter aquele encontro, ele depois do encontro, ele circuncisa, o Senhor faz a promessa a Sara ri, fala o quê? Eu já nessa idade, 90 anos, que é isso, Abraão com 99, eu vou ser mãe com essa idade, ela riu, impossível. O que é impossível para o pai? E aí começa, e aí Sara engravida e vem o filho da promessa. E aí vai seguindo a linhagem, que também tem suas falhas, tem suas dificuldades. Para não ficar longe, eu vou saltar o meu pensamento e até o que eu anotei aqui, falando com o pai, né, de tantos ensinos, tanto empoderamento. Vamos aqui entrar, né, aprender a aula aqui, como você destravar para você ser bem-sucedido, como o povo de Israel é bem-sucedido, dono das riquezas, maior do mundo, é um povo tão pequeno, são os maiores detentores das riquezas, e é tantos ensinos, e aí uma pessoa assim, às vezes fica até, a gente se sente e fala, meu pai, e por quê? Tantos filhos teus só não consegue chegar lá, não é? E aqui a gente lendo, o Senhor nos traz entendimento. E graças ao Pai, obrigado, Pai. O Senhor é bom. A tua graça é para sempre. E vamos continuar lendo. Aqui nos escritos, né? Com essa palavra é o manual, é a bússola, é uma orientação para que nós possamos ser redimidos, para que a gente possa a cada dia, né, como foi traduzido, muitas coisas foram colocadas e tirado o entendimento. Foi sim, e vai ser ainda pior. Não é que a cada dia está querendo tirar palavras porque acha que é pesado falar lá que o homem não pode se deitar com o animal, homem ou mulher, o homem não pode se deitar com a sua mãe, não pode se deitar com a criança. Enquanto está podendo, eu estou aqui falando. E muitos aí estão falando também, não é verdade? Mas a gente pode não falar, mas o que é verdade a gente tem que viver. Não é que o mundo vai ficar vivendo aí o que o pai não quer que a gente vai viver, não. Que pode legalizar o que não é certo, mas você não pode viver na ilegalidade você sabendo o que é correto. Não é isso? É igual fala assim, e os judeus, eu já vi, né, ensinos. Os judeus pode cobrar da riqueza juros dos de fora, que não é do povo. Mas do povo ele não pode cobrar, eu já ouvi isso. É errado. Porque o que está aqui escrito na palavra, se for assim, eles não estão cumprindo a Torá. Aquele que pratica isso não está cumprindo a Torá. Porque o que está escrito em Êxodo 22:20. Deixa eu ler aqui. Vamos ler aqui o que está escrito. Claro que tem outras passagens que vai... em várias passagens, como tem aqui, tem em outros textos. E tem textos que vai e fala diferente. Uma está falando uma coisa, depois outra já tem um acréscimo. A gente tem que ter cuidado com os acréscimos. Eu vou no que o pai falou, que ele não muda. Ele é um pai de misericórdia. E eu vou ler aqui, tá aqui, vamos ver no 24 fala assim. Cadê? Se você emprestar dinheiro a algum pobre dentre seu povo, não deverá lidar com ele como o faria o credor. E você não deve cobrar-lhe juros. Se você lhe dar... Tá no 25. Se você tomar um casaco de seu próximo é quem está perto de você, como garantia, por exemplo, emprestou alguma coisa a alguém, você toma um casaco para aquela pessoa vir te pagar depois e você devolver o casaco, né, que está falando aqui. Deverá restituí-lo até o pôr do sol, pois se trata de uma única roupa. Olha para você ver como que o pai é bom. A gente tem que ler e entender. O pai, o que ele faz para um... não, pode... não é do povo, vou emprestar, juro, vou furar o oi. É os bancos. A gente tem que ler, estuda a história dos bancos. Como que surgiu os bancos? Quem é detentor dos bancos, a gente já sabe, na sua maioria, não é? Não vamos dizer que tudo é mal, mas muitos do nosso povo, do povo de Deus, Yeshua veio para abrir os olhos de quem?
Ele não falou que ele veio para a casa perdida de Israel? Que o povo fazia a mesma coisa, nada diferente, nada novo embaixo dessa terra. Continua a mesma coisa, furando o olho do povo. O que importa é eu crescer. Para o meu povo, até que é do povo, a gente ajuda, não é? A gente vai esfolar, vai escravizar. Como foi a escravização? Foi por causa de quê? Não é? E a gente tem que ter cuidado, não é? A gente não pode pegar a palavra do Senhor, a gente tem que ler com entendimento, ler com o Espírito Santo. Senão a gente traz tristeza para aqueles que querem se achegar a fazer a verdade. Por isso que Lázaro foi salvo. Lázaro, Deus ajuda. Deus ajudou aquele homem. Mesmo ele tendo desejo, ele tinha o desejo, ele nem comeu não. Ele tinha o desejo de cumprir as leis do Senhor. Só com o desejo que ele tinha, Deus ajudou ele e ele foi salvo. Ele foi lá para onde? Para o seio de Abraão. Ele é a descendência de Abraão. Abraão, o nome foi mudado, que quer dizer o quê? Pai de muito, pai de multidão. Abraão é pai de multidão. E Lázaro foi lá salvo, mesmo não fazendo parte do sangue ali, ó. Ele foi pai de multidão, foi pai de Lázaro. Foi lá para o seio de Abraão. E o outro, que era descendente direto, não foi. Vamos continuar. Lendo aqui no 22, como eu acabei de falar. Fala que no estrangeiro, aqui fala também, ó. Fala que se o estrangeiro, né, no 22, fala também no 22:20, fala que se você que a gente não deve enganar, que não deve enganar o estrangeiro, pois você foi estrangeiro. Aí depois vem lá e outros textos, não, eu acredito no que está aqui, porque o Senhor falou, vocês serão estrangeiros em terra estranha, mas vocês voltarão para cá. E depois o Senhor falou lá, quando deu lá as leis, falou assim, não faça com o estrangeiro, não escravize, não faça com o estrangeiro como vocês foram tratados. Porque vocês também foram estrangeiros em terra estranha. Então, faça diferença. Ajude o pobre, o necessitado, o órfão. É assim que tem que ser. Não é arrancar. O que eu quero é enriquecer. Eu vou enganar. Eu vou vender um produto que nem presta. Aí eu vou falar que presta, que eu vou botar minha loja tem que expandir. Eu tenho que crescer, porque eu sou um povo abençoado. Eu sou um povo, o povo de Deus é um povo abençoado. Eu vou enganar, eu vou botar um banco aqui, vou cobrar juro sobre juro, ó. Tem que me pagar, eu não tô nem aí, que depois não vai ter nenhum pão para comer. O que eu quero é o meu primeiro. Farinha pouca é o meu pirão primeiro. Como eu tenho que dizer, que eu falava muito, mas é errado. Farinha pouca, vamos dividir. Não é? Porque se vai fazer parte do reino, todos somos irmãos. Eu vou ficar feliz com meu irmão ali, eu vou arrancar dele, saber que ele não tem nada. Eu vou arrancar a blusa dele, como tá falando aqui, vai chegar a noite, é fria, e ele não vem me devolver, então é porque ele não tem condição. Eu vou lá e devolvo a blusa para ele, só tem aquela blusa para vestir. Eu vou ficar com a blusa, eu tenho aqui. Eu vou ficar com a blusa, não quero nem saber se ele vai morrer de frio. Ele só tem aquela blusa, eu peguei de penhor, ele não teve como me pagar, né? Eu vou lá e devolvo a blusa para ele. Esse é o esclarecimento, e meu coração voltou à alegria. Que o Pai fui meditando, e a gente tem que ler e conhecer. O Pai é bom. O Pai é bom, a gente tem que ler as Escrituras, por isso a gente que lê, a gente ouve, e a gente tem que meditar. Não, igual tem gente aí pregando, não, o pai da nova aliança é mau, o pai da... Não, tudo é a aliança só. O Senhor deixou esse aqui, é um código. Quem for me ouvir, leia. Não, se você ouve uma coisa, tem que ser... Não, às vezes você está lutando, está trabalhando e não consegue chegar, como tem muitos que trabalham duramente, honestamente, não conseguem enriquecer. Pobre não quer dizer miserável, meus irmãos. Fala também em Provérbios, tendo pão diário de cada dia, um teto sobre sua cabeça, o que comer, o que vestir, estejam satisfeitos. Não está escrito também em Provérbios? Meus irmãos, às vezes a gente fica com tanta ansiedade, as pessoas com tanta ansiedade, querendo crescer, querendo riqueza, que se esquecem de valorizar, às vezes, a pessoa que está do seu lado. O pai querendo buscar, a mãe querendo buscar riqueza e esquece dos filhos. É a geração que nós estamos vivendo aí hoje. Não é verdade? Às vezes deixando os filhos nas mãos de pessoas e esquece até chega de noite cansado. Estou cansado, menino. A gente tem que ter cuidado com o amor ao dinheiro, ao mamão, à riqueza.
Ah, você é abençoado, os filhos de Deus é abençoado. A bênção não é só as riquezas materiais, não. O que são as bênçãos do Senhor? Se você é filho do Pai, o Pai é dono de todo o universo, de toda a terra. A gente não tem que ter ansioso, não. Você a gente fala assim, tudo é do Pai, tudo é meu. A gente contempla você numa casa simples, você numa casa boa. Não fala que se você tem riquezas, viva como se você não tivesse nada. Mas é diferente, as pessoas que têm, parece que o nariz fica lá em cima. A pessoa, às vezes, ali que tá com a roupinha rasgada, ela nem olha, parecendo que é outra, é uma extraterrestre, não é da iguala dela, não. Não é feita de carne que sofre, que doece, igualzinho. Todos somos iguais perante o Pai. Todos somos da mesma carne, vai para o mesmo pó. Então, por quê? E está escrito, é rico, não estou falando aqui que exaltando a pobreza nem a riqueza, não. É porque todos somos iguais. Se você tem riqueza, viva como se não tivesse. O Senhor te deu riqueza para você abençoar aquele que não tem. Dá uma lavada de roupa, não precisa também dar só o dinheiro, não. Dá uma lavada de roupa, porque ó, eu tenho aqui um quintal para varrer, toma aqui. E você está ajudando o pobre a comprar o seu pão. E vamos seguir no pensamento que o Senhor falou ao meu coração e me trouxe shalom, não é? E aí eu vou continuar lendo nas minhas interrogações. E eu vou falar algumas delas. Que o povo não tem que ser próximo. Não é só coisas, né? E conseguir essas coisas de qualquer maneira para ser rico, né? A gente não pode, oprimindo, né, o nosso irmão para me chegar à riqueza, enganando para ter lucro. É verdade. Eu vou alcançar o céu enganando meu irmão, falando, negócio aqui engana, o negócio nem presta. Quando a pessoa chega em casa, tá quebrado. Vixe, mas me furou o negócio, o homem disse que era bom, que era novo. Enganando o seu irmão para você conseguir a riqueza. É isso? Não. Não é? É para obtendo vantagens. A gente tem que ter cuidado. Não é dessa forma. Não é assim. Que a palavra viva, Yeshua é a palavra viva, que a Torá ensina, não é isso. Não é? Pois ele veio para nos trazer entendimento, clareza, como desde lá, quando a gente vai olhar os evangelhos, quando vê Yeshua falando, e Yeshua está toda a Torá. Não é assim. Ele veio trazer clareza para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é verdade? Nós somos o Israel de Deus. Você é Israel, Judá é só um povo. Tá lá, Judá e Benjamim é só um povo, né? Que ficou até Israel tá espesso aí, né? A gente nem sabe. Tem que tá espalhado onde a gente nem sabe onde tá a tribo de Zacá. Aonde que tá a tribo de Zebulon, né? Tá espalhada aí. Nem não sabe. O Senhor que vai depois fazer o ajuntamento. Vai ajuntar e vai separar. Então a gente tem que ter cuidado com tantos ensinamentos de empoderamento, e engrandecendo e falando. E a gente for olhar, o povo judeu, 2%. E entre os povos, os mais ricos, né? Eu ouvi a mulher falando, os mais ricos, os de mais sucesso. E com eles, não é? E como eles conseguiu essa riqueza? E eles investem, claro, né? A gente for saber, é o povo que investe em tecnologia, investe em ensino, estuda muito. Eles compram os melhores cientistas, eles compram as invenções, sabiam? Por exemplo, tem a pessoa ali que tem invenção, eles compram, eles levam até para lá, banca para lá. Não é verdade? E aí vamos ter Einstein como parâmetro? Não. Einstein, o que Einstein falou antes de morrer? Ele falou que o corpo dele era para ser queimado, não é? Porque ele disse que que o pai não ia ressuscitar ele naquele dia. Porque tem morte, né? Tem ele sabia que não era bom, né, o corpo ser queimado, que isso o pai não é do agrado do pai, mas o pai, o que o pai não pode fazer? O cabelo dele não caiu não para ele ser ressuscitado no último dia. Tantos fios de cabelo de Einstein pode estar por aí. Não é verdade? E Einstein, antes de morrer, é um cientista, é um judeu, sim, abençoado, invenções, tal, coisa e tal, fazendo igual fala. Mas ele disse isso, ele é parâmetro para nós, não, um homem bom, foi estudioso, tal, mas será que ele conhecia a verdadeira Torá? Ele seguia a verdadeira Torá, que é Yeshua? Ele seguia as leis do Pai?
Como o Pai mesmo ensinou, sem enxerto de homem, sem colocar tanto obstáculo para alcançar a vida eterna, para alcançar o pleno conhecimento. Não é verdade? E a gente tem que ter cuidado com tantos ensinos, a gente tem que ouvir e ouvir, meditar e ler a palavra de Deus para a gente não ser enganado. Como Eva foi enganada, o mal está aí para enganar. Não é verdade? E que o Eterno fale ao coração de quem for me ouvir sobre esse aqui. Não é nem um ensinamento, foi que eu ouvi as coisas assim, foi me trazendo o peso daquelas coisas que eu estava ouvindo. E um outro falando mal e o outro falando isso, engrandecendo, falando como se só é abençoado, tem que aprender as mandingas. Isso é mandinga para aprender para ter. Que é isso? E se a gente for estudar a fundo, não é? Os bancos, estude como é que veio. Nossos irmãos têm que ter um encontro com Yeshua. O povo judeu precisa encontrar a verdadeira fórmula para a salvação, que é só através de um. Ninguém vai chegar ao Pai. Eles podem ter toda a ritualística, tudo fazendo certinho, comendo a comida cachurucha que a gente tem que comer. Mas temos que buscar santidade, não é verdade? Porque Yeshua disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, né? De toda palavra que sai da palavra que é ele. Então, né, a gente tem que põe às vezes música de exaltação, poder, o dinheiro, as posses, enriquecer. O Filho de Deus veio tratar não só dessas riquezas materiais. Estando com o Senhor, a gente tem que andar certo. Tem muitas pessoas que andam certo, não quer dizer também que todas as pessoas, tem muitas pessoas honestas que conseguem os seus bens honestamente, tem. Mas a gente não pode ficar cegos, né, à procura de riquezas materiais. A gente tem que ter cuidado e muito cuidado com isso. Porque eu vou ler aqui, o próprio Yeshua foi tentado. Paulo largou lá, ele era estudante de Gamaliel. Paulo era rico. Paulo deixou tudo quando ele teve encontro com Yeshua. Não sei se era casado, tem historiadores que falam que a mulher deixou ele, né? Porque ele teve um encontro com Yeshua, ele deixou tudo. Ele trabalhava para se sustentar. Ele trabalhava para se sustentar e um ajudava o outro ali. Olha que Yeshua foi tentado, meus irmãos. Olha que no versículo 4 fala. Yeshua foi tentado. Ele era carpinteiro. Ele falava que ele não tinha onde reclinar a cabeça. E porque ela pobre, ela era miserável, ele não era filho de Deus, não. Ele multiplicou pães com uma oração para a multidão, comeu com aquele pouquinho de coisa, uma multidão se alimentou. Às vezes a gente fica tão ansioso de ter. Esses homens aí que são ditos judeus, eu não vou falar nem judeus, que diz cristãos, vamos olhar para as igrejas, se uns homens desse dividisse sua riqueza. Oh, meus irmãos, eu sei, um rico que está num país, eles acabariam com a fome de muita gente, mas eles querem dividir o que eles têm? Não. Por isso que Yeshua veio trazer entendimento, porque nós somos filhos do Pai, e esse mundo foi dado a ele, como está escrito aqui em Lucas 4. O próprio filho foi tentado aqui. O próprio rei foi tentado. É o que o adversário fala para ele que está aqui, ó. E o adversário o levou a um lugar alto, mostrou-lhe em instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu lhe darei todo o poder. Dinheiro é uma coisa. Tem gente que tem ânsia por poder. Aquelas pessoas que têm poder e humilha a outra para tá lá em cima. Eu tenho poder, eu mando matar. É o César, né? Dedo para baixo, ó, morte. Dedo para cima, vai viver. Ânsia por poder. E ele ofereceu poder e glória e riquezas, né? E eles foram entregues a mim. Ele fala, foi entregue a mim. E posso dá-la a quem eu escolher. Portanto,
Tenho, portanto, se você me adorar, eles serão seus. O que Yeshua responde para ele? Para o adversário ali que o tentou. A gente tem que ter cuidado com as tentações desse mundo. Errado, não faça. Eu vou enriquecer, mas você vai ter que enganar, vai ter que mentir aqui. Cuidado. Não é verdade? Yeshua disse o que está no Taná, que está lá na aliança, o que está lá o primeiro mandamento. Ele falou o primeiro mandamento, gente. Adore Adonai. Vou falar Altíssimo. Adore ao Altíssimo seu Deus e sirva somente a Ele. Sirva somente a Ele. O adversário veio lá, a gente tem que ter cuidado. O poder cega ante os mais santos, os monges que ficam lá hoje jejuando. O poder cega ante os monges, não é? Que é o poder. A gente tem que ter cuidado. O adversário ofereceu isso, não é? Falou lá para eu vou até levar aqui no lado aqui nas minhas palavras. Você será tudo seu, mas você tem que jogar no meu time, viu? Vai ser tudo seu. Você que tem que jogar no meu time. Você tem que ficar do meu lado. Porque o nosso pai é muito duro. Não é assim, não. A gente pode fazer tudo. A gente pode enganar. A gente pode pisar em quem, em tudo e em todos. E pegar o que a gente quer. Ter o que a gente quer. Cola em mim aqui, que vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Mas Yeshua não vai na dele, não. Muitos estão aí caindo nas riquezas. Cuidado, Yeshua foi tentado também. Yeshua respondeu na Torá, no primeiro mandamento. Yeshua respondeu ali no primeiro mandamento. Ele responde, está tudo em Deuteronômio. Não adore somente ao Altíssimo. Sirva somente a Ele. E o adversário, ficou quieto, falou, agora eu vou ter que investir mais, eu vou ter que ir na própria palavra falar para me responder para ele. E aí o adversário então levou Yeshua, colocou lá no alto do pináculo, mostrou lá, né, Jerusalém, falou também na palavra. Yeshua não estava respondendo na palavra, ele falou também, vou responder também na palavra aqui, o Taná também diz, ele dará ordem aos seus anjos que se responsabilize por você e o proteja. Ele o sustentará com suas mãos para que você não machuque os seus pezinhos. E Yeshua respondeu novamente, que está escrito na Torá. Ele também diz, não tente Adonai seu Deus. Não vamos tentar o nosso Pai. Tem gente brincando com a palavra de Deus. Pai, deixa. Pai é misericordioso, para ver se a pessoa se arrepende, para que se a pessoa se conserte. A gente tem que ter conserto, a gente tem que ter cuidado ao ensinar, porque a palavra não é nossa, não. A gente tem que ter cuidado com o que lê, com maus ensinos, não se deixe enganar. É isso. E aí o que falou muito ao meu coração, eu meditando nisso, eu falei, eu vou gravar, escrevi aqui, meditando, escrevendo, lendo, escrevendo, que a gente tem que escrever, meus irmãos, a gente tem que estudar a palavra. Há tempo e há fora de tempo. Que o Eterno fale ao coração de vocês. Estudem a palavra. Busquem a palavra. É muito mais. Vocês são filhos, não são bastardos. Pode a gente não ter nada aqui agora, mas o reino todo são seus, meus irmãos. Os reinos são seus. Vocês têm uma pedra. Nosso Pai é grande, Ele quer o melhor para você, sim. Mas se está difícil conseguir um trabalho, hoje você tem um pão, louve ao Pai. Agradeça com todo o seu coração. E Yeshua multiplicou um simples pãozinho com peixinho e comeram todos felizes. O Eterno está cuidando de você. Não desista. Está perto. A nossa redenção está perto de ser tomado esse reino do mal. Nós estamos aqui nesse deserto. Nós temos que andar. Que o sistema é dele, mas nós estamos aqui, o Pai está cuidando de nós. Seja forte, corajoso, não tema, não dê as costas para o Pai e olhe para as trevas, que é uma luz, que tem luz também, é o poder, cuidado. Que o Eterno abençoe e fale ao coração de vocês, não se deixam ser enganados pelo mal. Revistam-se da palavra, revistam-se do poder da palavra de Yeshua, que habita
dentro de você. O Espírito está aqui e vai estar até o fim, até a consumação do século, em nome de Yeshua HaMashiach. Aí vem acrescentar aqui, na parte que fala lá, que eu falei no começo, de que matar, né, não é pecado, que a gente mata o animal, que o Eterno nos acrescentou, depois do dilúvio, a carne, para os filhos do Pai comer, aqueles separados, que até ali, então, eles não comiam. Quem comia eram os filhos de Caim, que comiam carne. E aquela geração, mas os filhos de Sete, a geração lá de Adão, não comia. E aí, depois do dilúvio, que eles passaram a comer carne, que houve lá o sacrifício, e passaram a se alimentar da carne, porque a terra ainda ia começar a produzir. Só que, no caso, por isso que o matar não é pecado, porque senão a gente não mataria o animal para comer, para nos alimentar. Uma vida tem que morrer para outros viver como nós necessitamos dentro da carne. Por isso que nós não devemos comer o que está escrito lá na lei. Nós não devemos comer o sangue. A gente tem que derramar o sangue, que antigamente matava tudo de forma correta, né? Antigamente, eu mesmo cresci na roça, né? Quando meu pai matava, né? Era magaré e açougueiro, matava ovelha. Tanto quando matava, eles abriam um buraco no chão e matar da maneira correta, fazer a degola da maneira correta para o animal não sofrer. O animal não pode sofrer antes de morrer. Tem todo aquele cuidado com a vida do animal, para o animal não ver ali, para o animal não sofrer, fazer o corte preciso, para aquele sangue verter e ele já não sentir dor na hora, né? Vai fazer a degola correta, aonde que tem que se cortar, que o animal não vai sofrer, não vai sentir dor, só vai ali esvair o sangue ali na terra. E até sair todo o sangue na terra, que o sangue tem que voltar para a terra, que a vida está no sangue, por isso que nós não podemos comer, até na Nova Aliança fala, não é? Que Paulo lá fala que, e Pedro também naquela discussão lá dos homens, e aí eles relatam, né, que não pode comer sangue, e é uma lei que está até na Nova Aliança, nós não podemos comer sangue, o sangue tem que ir para a terra, aí colocava na terra e tampava-se. Não é isso? Só para trazer um esclarecimento. Então, por isso que o Eterno deixou encaminhado, a partir dali que houve a necessidade do homem comer o animal, comer da carne que não era para o animal, o próprio animal um comer o outro, não era para nós nos alimentarmos do animal que o Senhor fez para habitar conosco, que ele é um animal é uma alma vivente. Por isso que nós não podemos comer o sangue, porque a vida está no sangue. Então, que só para trazer um entendimento, né, uma clareza, porque a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo com a palavra do Senhor. O que eu falo aqui, e às vezes eu posso deixar falhar ou falar alguma palavra errada, que o Eterno tenha misericórdia, que quem for me ouvir, me perdoe. E a gente tem que trazer um esclarecimento, por isso leiam, eu deixo sempre os versículos, pesquisem, leiam o que está lá escrito e que o Espírito possa trazer entendimento a quem for me ouvir.